Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória segura do Santa Cruz com a volta dos seus torcedores às arquibancadas do Arruda, 3-0 diante do Caruaru City, um resultado importante, colocando mais uma vez o Santa na disputa de uma semifinal de campeonato estadual, agora tendo como adversário o Náutico. Terá o Timbu pela frente, assim como foi no último meio de semana, onde as equipes se enfrentaram no estádio do Arruda, um jogo ainda da fase de classificação, mas agora com um contexto totalmente diferente, onde o Náutico será mandante no duelo contra o Santa, por uma vaga na decisão do Pernambucano. A partir de agora a gente debate aqui com o torcedor os principais pontos que levaram o Santa a essa atuação consistente, a um resultado que não foi apenas um 3-0, simbolizou mais que isso. Para mim, um crescimento como equipe, como conjunto. O jogo era complicado. Logo no início, a gente percebia que, por estar enfrentando o Caruaru City, seria um desafio para o Santa, que vinha de um empate no Clássico e ainda tinha aquela interrogação de como a equipe se sairia num jogo mata-mata, mas a equipe do técnico Leston Júnior respondeu muito bem à expectativa do torcedor que esteve em casa e aquele também que esteve presente no José do Rego Maciel. Não foi um começo fácil. A gente percebeu um jogo bastante equilibrado entre as equipes. Caruaru City teve oportunidades no início. O Santa Cruz também teve algumas chances, principalmente com seus homens de lado, Mateuzinho e Matheus Anderson. Ressaltar o crescimento do Mateuzinho com a camisa do Santa. A gente havia tecido críticas aqui ao jogador no início, mas é um cara que com o passar dos jogos acabou ganhando essa titularidade, consequentemente melhores atuações, se ambientando com a equipe, com aquilo que o Leston Júnior estava querendo do atleta. O Matheus Anderson, desde a primeira partida do campeonato contra esse mesmo Caruaru City, já mostrou qualidade. Foi contra esse Caruaru City que ele acabou se chocando, ali com aquela placa de publicidade, e acabou sendo substituído, lamentou bastante na ocasião. Hoje, meses depois, a gente enxerga um Matheus Anderson também com uma boa atuação, finalizando, dando perigo à meta da equipe adversária, construindo, indo pelos lados, partindo por dentro. Então, um jogador que a cada instante que se passa vem cavando a sua vaga na equipe titular e tem a confiança do técnico. Alguns outros jogadores também tiveram um destaque nessa equipe. A gente, lógico, vai falar do Rafael Furtado, um centroavante, de fato aquela referência do ataque que o Santa perdeu no segundo tempo, mas foi um jogador que saiu bastante da área, muito em referência ao meio de campo que ficou devendo, e daqui a pouquinho a gente toca nesse ponto. Mas é um cara muito participativo, é um cara que puxa muito a marcação, que abre espaços para os seus companheiros e que, de fato, com a saída do Walter, é o titular da equipe, até mesmo pelo Santa não possuir um outro centroavante com as características dele. Forte fisicamente, tem essa imposição no meio da defesa do adversário, e isso faz com que ele tenha esse diferencial em relação aos demais, e foi quem abriu os caminhos para essa vitória e a classificação coral. Uma grata surpresa do garoto Eduardo Guedes, mais uma partida como titular, vem se firmando ali ao lado do Alex Alves. E incrível, que o Santa passou aí um bom tempo no mercado, vendo ali uma oportunidade para contratar um zagueiro pela direita, muitas críticas em cima do Lucão, que hoje é reserva, mas a solução, pelo menos para esses jogos, estava na base. Mostrou personalidade o Guedes e vem ali fazendo dupla com o Alex Alves. Ainda alguns problemas no lado esquerdo com o Dudu Mandai, principalmente no aspecto defensivo, mas a gente viu que ofensivamente é um cara bastante participativo e é uma preocupação até para a equipe do Santa Cruz pensando nos próximos jogos, porque se você tem dois laterais que apoiam bastante, você tem que ter volantes que ajudem nessa recomposição, principalmente com os avanços desses laterais. E na pessoa do Gilberto a gente percebe que é um cara que, como primeiro volante, auxilia bastante a equipe, mas a saída do Rodrigo Yuri ainda é uma preocupação para as próximas atividades, para os próximos jogos do Santa,
tendo em vista que é um cara que pisa na área com mais qualidade, constrói com mais facilidade com os meias, e por isso a queda de rendimento desse meio do Santa. A aposta de Leston Júnior em ter o Tarcísio, mesmo não atuando bem, e a opção por ele e deixar a Esquerdinha como uma opção na reserva. A gente sabe que o Tarcísio tem aí a sua parcela de contribuição para essa classificação do Santa. É um cara que no começo do campeonato estava fazendo boas atuações, mas é interessante que para os próximos jogos o Santa tenha essa alternância, tanto do Tarcísio como do Esquerdinha. O João Henrique correndo por fora também é outro meia, que vai buscar espaço na equipe, mas hoje para mim Esquerdinha não apenas pelos 2 gols, mas também pela movimentação que ele consegue gerar. O segundo tempo do Santa, o time cresceu e ganhou ainda mais nesse volume de jogar, justamente com a entrada do Esquerdinha no segundo tempo. Então o Tarcísio sim, não vem sendo aquele Tarcísio do começo do campeonato, é uma peça importante sim para o elenco, mas nesse momento Esquerdinha vem pedindo passagem na equipe titular. E no caso aí do Eliezer, também algumas críticas ao jogador, porque de fato me parece mais um cara do combate, da marcação, da contenção, do que propriamente um cara de chegar com qualidade na área, pisando como um elemento surpresa. Eu pelo menos ainda não enxerguei essas características desse jogador. Eu prefiro, obviamente, o Rodrigo Yuri, que caso esteja recuperado, e a gente ainda não tenha uma data definida para a semifinal, o jogo contra o Náutico, pela semifinal, mas de fato é um atleta que já mostrou bem mais e já foi bem mais participativo do que o Santa hoje tem com Gilberto e Eliezer como duplas. Matheus Lira foi uma grata surpresa no segundo tempo, pode quem sabe substituir o Gilberto, e é a posição do Matheus Lira ser um primeiro volante. João Cardoso entrando com frequência no segundo tempo, até mesmo para dar ritmo a esse atleta que já foi importante para o Santa, naquela vitória por 2-1 diante do Veracruz, entrou muito bem naquela reta final de jogo, um jogo chuvoso, até naquela tarde de sábado. E as outras modificações, a dupla pela esquerda, talvez seja uma das alternativas do Santa para jogos futuros. A entrada do Ítalo Silva junto com o Dudu Mandai no lado esquerdo. O Ítalo tem essa boa participação, apoia muito bem, mas assim como o Dudu Mandai tem problemas na marcação. Embora o torcedor ainda critique essa decisão de Leston Júnior em ter o Dudu Mandai como titular, mas o Ítalo Silva também não foge muito das características do Dudu. Então, de uma certa forma, são 2 jogadores que podem se complementarem e fortalecerem esse setor, já que quem joga aí na frente é o Mateuzinho. E essa dupla, nesse doblete, como a gente chama aí nos lados do campo, tem sido comuns no futebol brasileiro, e nada como melhor como você ter 2 laterais ali, quem sabe, para reforçar, principalmente quando o Santa Cruz estiver sem a bola. Então, para mim, foi uma atuação, em suma, consistente da equipe, uma das melhores do ano. Foi a segunda vez apenas que o Santa Cruz saiu de campo sem sofrer gols. Foi assim contra o Ibis na Arena de Pernambuco e hoje diante da equipe do Caruaru City, num jogo importante, que é o que a gente deve ressaltar. Numa partida onde o Santa seria exigido, mas quem acabou exigindo uma atuação melhor do adversário foi o Santa. O Santa teve essa postura dentro de casa com o apoio do seu torcedor, fez aí um jogo interessante e conseguiu aí esse resultado expressivo. Comenta à vontade, dá tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!